Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meu nome é Priscila, esse é o canal Fluida Letra. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer uma ilustração super fácil aqui no Sketchbook Pro, que é a versão do Sketchbook para computador, mas você também pode usar aí no seu celular. Eu vou usar um arquivo de 2500 por 2500 pixels, isso vai trazer uma imagem quadrada. Então, você pode usar 1080 por 1080, 3000 por 3000. Para dar um zoom, eu aperto o espaço e clico na lupinha, e aí ele aumenta. Outra coisa que eu tenho feito é criar pastas para o conjunto de camadas. Então, depois eu consigo movimentar todas as camadas que estiverem dentro de um mesmo grupo. Então, isso é muito prático. Então, é só clicar ali na pastinha, cria um novo grupo e aí coloca as camadas dentro dessa pastinha. Vou usar a caneta esferográfica, tamanho 4, opacidade 100%. E vou acionar a simetria no eixo Y, que é a vertical. Agora, nós vamos fazer o passo a passo. Primeiro, um triângulo. Olha lá em cima que eu acionei o traço preditivo, que suaviza os traços. Faço um triângulo na frente, faço um do lado, e agora, vou aproveitar o zoom, sempre o zoom é um facilitador, para ver o que tá faltando. Se ficar um espaço sem preencher, na hora que eu for pintar essa parte, eu vou pintar a página toda, então tem que ter atenção em fechar todas as arestas. Feito isso, agora eu vou puxar uma linha na lateral para fazer um outro triângulo maior. E agora nós temos um envelope, super prático de fazer. Vou selecionar ali no conjunto de pincéis uma borracha macia. E a borracha macia, ela facilita o processo porque ela não borra todo o desenho, só a área que eu preciso apagar. A macia tá dentro da pastinha tradicional. Aí você vai encontrar essa borracha lá. Provavelmente no móvel também é a mesma coisa. Limpei ali uma arestazinha que ficou e agora o nosso envelope já está pronto. Vou diminuir o zoom para ver como ficou. Vou desativar ali a simetria. E agora eu vou criar uma nova camada. Nessa nova camada a gente vai desenhar o papel. Então, eu coloquei ali na ferramenta estilo do desenho, polilinha. E eu vou dando cliques, contornando só o que eu quero. Então, eu faço exatamente o formato da folha, porque eu vou ter uma área fechada que eu possa pintar. Como eu fiz ali, eu pintei o envelope, né? Só usar o balde de tinta. E agora eu tô pintando a folha que está acima da camada do envelope. Então, fica acima do envelope. Mas são duas coisas isoladas e assim eu tenho mais êxito na hora de editar cada camada, de pintar uma área maior com o balde de tinta. Então, é bem legal desenhar as coisas, cada coisa na sua camada, para ficar mais fácil de editar as partes quando for necessário. Ali me incomodou uma arestinha, vamos consertar com a borracha. Pinto a área com o balde de tinta e agora nós já temos o envelope e a folha dentro do envelope. Crio mais uma camada e olha que interessante, eu consigo ajustar o tamanho, se eu clicar em cima da pasta, eu consigo ajustar todas as camadas de uma vez. Se eu colocasse para ajustar só uma coisa de cada vez, não ia dar tão certo, então legal de ter pastas também. Agora nós vamos para uma terceira parte, uma terceira camada, que é fazer folhagens. Então, aqui você pode ou não ativar a simetria. Eu comecei fazendo linhas livres, mas daqui a pouco vocês vão ver que eu vou ativar a simetria para ficar certinho dos dois lados. Então, eu ajeito ali as linhas que eu já fiz, se vai ficar sobreposta ou não. E aí, eu vou fazendo os desenhos. Então, vou fazer uma flor bem simples. Deixo o traço preditivo ativado para suavizar os traços. Esse meu primeiro modelo de flor eu não gostei, então vamos fazer outro, que são pétalazinhas separadas, uma de cada vez, sempre com muita paciência. Quando for
um traço que você precisa dessas voltinhas, desses detalhes, é melhor você desativar o traço preditivo, porque ele costuma arredondar todas as formas. Então, não ia dar essa quebrazinha ali nas pétalas. Como eu quero fazer dessa forma, eu desativei o traço preditivo. Agora eu tô pegando e diminuindo o tamanho desse pincel para fazer detalhes menores, mais finos no desenho, criar esse contraste na florzinha, né? Vou desenhando esses pequenos traços e aí com o movimento desse traço, por exemplo, tô puxando para fora, mais inclinadinho, mais curvado, isso dá um movimento para as pétalas. Não será em todo o desenho que eu vou utilizar a simetria, porque aí deixa o desenho mais dinâmico, né? Nem todos os traços iguais. Então, aqui nesse caso, eu fiz 2 florzinhas iguais. Agora eu posso desativar ou ativar e você pode decidir aí o que você quer fazer. Pode fazer todas as flores diferentes ou todas iguais, não tem problema. Aqui agora eu tô usando o traço preditivo e aí vai me dar um aspecto de folha diferente, que ela vai ficar mais arredondada. Se eu tivesse feito como eu vou fazer as próximas, sem o traço preditivo, como ele não vai corrigir, não vai suavizar os traços, então eu vou ter uma forma mais orgânica ali das folhinhas, né? Mas como existe folha de todo tipo e formato, eu preferi fazer esse assim mais redondinho. Observa que ali em cima o traço não fechou certinho, então se eu pintasse agora, ele ia pintar toda a minha folha. Então fique atento aos espaços, né? Se você tem a intenção de pintar tudo, tem que ficar bem fechadinho. Agora eu tô fazendo mais uma flor, fiz vários formatos, dei uma editada aqui porque eu fiz vários formatos, não ficou legal, e aí eu fui modificando. Então, essa parte das folhas, das flores, é uma parte que você vai ali acertar, errar, colorir, descolorir, enfim. É a hora de você testar. Você que não tem habilidade para fazer desenho, você pode importar imagens e traçar por cima. Lembra sempre de usar imagens, né, sem direitos autorais, para a gente não ter nenhum problema, né? E agora eu faço um traço mais fininho, eu vou fazer o miolo da flor para dar uma outra textura, não ficar só colorido, pintado assim com um balde de tinta, por exemplo. E aí eu pego um que tem um traço bem fininho, desativo o traço preditivo, senão não vai ficar do mesmo jeito que eu tô riscando, ele vai modificar esse traço. E aí eu vou fazendo isso, vai deixando algumas áreas mais escuras, mais claras e já dá um efeito bacana. Depois disso eu vou fazer umas folhas e aí agora eu vou utilizar a caneta tinteiro, que parece a pena, né? Porque aí ela tem essa mudança de traço fino e traço grosso conforme a pressão da mão e dá um efeito bem bacana também no desenho. Vou fazer isso dos dois lados, porém de forma diferente, não usei a simetria aqui para ficar diferente, né? Senão fica tudo muito parecido e tal. E o legal dessa parte da ilustração é ter várias folhas e flores diferentes. Agora eu vou fazer mais folhas e agora eu vou adicionar uma camada acima dessas para eu conseguir riscar por cima do envelope. Eu adicionei a camada 3 lá embaixo do envelope para ficar atrás. Agora eu adicionei uma camada acima de tudo para ficar à frente do envelope e do papel. Então agora eu vou fazer o formato de uma tulipa. E o bom do desenho digital é isso. Aqui eu fiz a tulipa, achei que ficou muito curtinha. Então, eu vou ali na ferramenta seleciono só a parte que eu quero e vou aumentar esse desenho. E aí vai ficar mais proporcional. Então, é muito legal a gente ter essa facilidade no desenho digital, porque não precisa apagar todo o desenho. Pessoal, eu tô narrando esse vídeo agora à noite e a minha cachorra, eu já falei dela aqui no canal pra vocês, é uma Beagle. E não tem condições o tanto que esse cachorro ronca, minha gente. Então, vez ou outra eu paro a gravação aqui, vou lá,
Ô, Cacá, vamos acordar? Aí ela dá uma assustada, mas aí ela volta a dormir. Então, se vocês ouvirem um ronco no fundo desse vídeo, é ela, tá bom? Faço uma tulipa de um lado, faço uma tulipa do outro lado, sem usar a simetria, para que elas fiquem com formatos diferentes, efeitos diferentes, e continuo usando a caneta tinteiro para que tenha esses traços finos e grossos e deixe um aspecto diferente das outras flores, lembrando sempre de fechar as áreas. Depois de feito isso, que eu fui colorir, eu pensei que seria melhor se eu tivesse feito essa flor, por exemplo, sem esses riscos pretos, porque na hora de pintar, eles fecharam algumas áreas, dificultando a pintura. Então, deixa para fazer essas achuras depois que você pintar, porque aí você vai ter mais facilidade de pintar e depois é só pegar uma caneta preta bem fininha e fazer esses detalhes. É uma dica. Já fiz aí tudo, agora eu vou pegar o balde de tinta, aí eu tô engrossando um pouco mais, porque ficou muito fininho, meio desproporcional pro tamanho da flor, né? E agora vai ser a hora de pintar. Lembrando que o balde de tinta funciona maravilhosamente bem, desde que as áreas estejam fechadas. Se você não fechar o traço, ele vai pintar toda a página. Então, fiquem atentos a isso. Vou escrever uma frase aqui, de forma bem simples. Estou usando a caneta tinteiro, que já dá esse efeito de traço fino e grosso. Então, a minha intenção aqui não foi fazer um lettering nessa folhinha, mas se você quiser, você pode. Ou se você já tiver, por exemplo, um lettering, uma frase em preto e branco ali, é só você diminuir bem. Você pode importar esse trabalho como uma imagem e colar aqui nessa cartinha, vai ficar muito legal também. Aqui eu tô só escrevendo mesmo, sem a intenção de ficar perfeito, para ficar com a ideia mesmo de que foi um bilhetinho ali feito à mão. Eu dei um nome para essa imagem aí de cartinha para Deus, então é como se eu estivesse agradecendo a Ele com flores e uma cartinha por tudo que Ele tem feito. E vou falar para vocês, não é pouco não, viu? Agora que nós chegamos a esse ponto dessa ilustração super simples, eu vou no Google e vou pesquisar textura de papel para aquarela. E aí nós vamos fazer uma coisa que eu descobri recentemente que tem me ajudado bastante a trazer alguns efeitos diferentes, tanto para a ilustração quanto para o lettering. Eu vou achar uma imagem aqui de uma textura que eu gosto, que é o efeito que eu quero, e vou salvar essa imagem no meu computador. Então, tem algumas que não vai deixar você salvar ou vai ficar com qualidade ruim, aí você vai testando aí. Salvo essa imagem e depois de salvo, eu vou voltar aqui no Sketchbook e vou importar essa imagem para uma camada dentro da pastinha. E agora eu vou ajustar a imagem para o tamanho total da minha folha. Mas você também pode fazer isso só para o tamanho da sua ilustração. Depois que eu fiz é que eu fui pensar, raciocinar sobre isso. Mas da forma que eu fiz, eu já trago uma solução. Coloquei em toda a imagem, ela tá acima de todas as camadas, percebam. E depois nós vamos trabalhar com ela. Deixa essa daí por enquanto. Aqui no conjunto de paletas eu vou escolher uma paleta de cores e aí você vai ficar à vontade para escolher qualquer uma que você tiver aí. Se você não tiver nenhuma paleta, o próprio programa vai te dar sugestões de combinação. Então, se você escolher ali combinação complementar, você vai ter as cores complementares. Se você procurar, vai encontrar outros tipos de combinação. Aqui eu peguei cores aleatórias dentro dessa paleta aí. E o interessante é você ter essa condição de criar paletas dentro do Sketchbook. Você pode importar uma imagem dentro, né, das suas preferências, uma paisagem, um pôr do sol. Você pode importar
bem aqui onde tem o símbolozinho de uma imagem, você pode importar essa imagem e aí você vai pegar, extrair as cores dessa imagem. Isso facilita demais, principalmente se você tiver que criar um trabalho com a identidade visual de uma marca, por exemplo, você já consegue extrair da imagem as cores que a marca usa. Isso é bem prático. Agora, eu vou voltar lá naquela camada do papel, vou clicar nela e vou ali nos modos de mesclagem. Onde estava normal, eu vou selecionar multiplicar. E agora, a camada do papel está junto com as outras camadas, dando um efeito, uma textura para a imagem. Isso é muito legal. Só que eu não queria a textura todo o desenho. E aí eu venho com a ferramenta ali selecionar e eu vou selecionar só o contorno do envelope. E eu vou apagar. Então ali em cima nas opções eu vou selecionar com a polilinha e depois vou inverter e vou apagar o que está fora da seleção. E aí eu tenho só a textura do papel no envelope e na cartinha. Depois eu vou clicar lá em imagem, ajustar e vou mexer um pouco aqui na cor. Vou fazer essa edição para o papel ficar mais claro. Então a minha imagem também fica um pouco mais clara. E aí você consegue fazer esse ajuste. Qualquer outro tipo de textura que você queira colocar aqui, você vai fazer dessa forma. Modos de mesclagem, você vai colocar a opção em multiplicar e essa camada com textura tem que estar acima das demais para aplicar o efeito em tudo. Agora eu vou aumentar o tamanho do meu pincel, vou lá na camada onde eu fiz o texto, vou bloquear, escolher uma cor mais clara e vou pintar as letras. Quando ela está bloqueada, eu consigo pintar tudo. Depois eu duplico a camada, ainda bloqueada, eu vou escolher outra cor. A camada de baixo eu vou arredar para a direita ou para a esquerda para criar o efeito de sombra. Agora, com a ferramenta de texto, eu vou colocar o meu arroba fluir da letra. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. E se você não me segue no Instagram, me siga. Vamos ser amigos. E se você reproduzir essa arte, me marca lá no Instagram para eu ver o que vocês andam fazendo por aí. Feito isso, eu posso parar por aqui e isso aqui virar uma figurinha, porque sem fundo ela vai ter só o formato da cartinha e das flores. Mas se você quiser fazer uma postagem, por exemplo, você vai criar um fundo, né? Aqui eu tô pegando a borracha macia para tirar uma rebarbazinha do papel que ficou para fora ali da cartinha. Porque, né, o recorte não ficou exato. Faço essa edição e agora eu vou colocar um fundo. Se você não tem noção de cores, essa ferramenta também te ajuda muito, porque ela tem ali as combinações, que cores combinam. Então eu selecionei a cor do envelope e ali me mostra qual é a cor complementar. Depois eu vou testando todas as cores para eu ter certeza do que eu quero. Achei que uma cor mais rosada ou mais azulada estava ficando melhor. Aqui já comecei a ajustar também a cor do papel e agora é hora de testar. Achei que estava muito apagadinho aquele amarelinho e tô testando outras cores, outras combinações. Coloquei o envelope também de outras cores, enfim, uma loucura. Porque a gente nunca acha que tá bom e aí vai trocando. E no fim você gosta lá da primeira versão, não tem jeito de desfazer que você já mexeu demais, enfim. Mas é hora do teste, né? Nunca se esqueçam de salvar esse arquivo, hein, pessoal? Se o seu computador costuma dar alguns problemas, salva o arquivo. E aí, no muito mexer, eu diminuí o envelope e apareceu uma rebarba do papel. Ficou parecendo que tinha um papel em cima do outro. Eu gostei do efeito, não apaguei. E agora eu tô pegando um outro pincel, coloquei numa camada abaixo de todas, para não pintar as folhas, né, as flores, nem nada. Coloquei numa camada abaixo de todas, para ficar legal. Mudei ali um modo de mesclagem, mas não tem necessidade, era só pintar de branco mesmo. Mas é porque eu tava querendo testar.
Então, colocando a camada por baixo de todas, você escolhe a cor que quiser e vai pintar o fundo. Então, eu fiz esses efeitos no fundo de toda a imagem. Feito isso, pessoal, agora é só ficar feliz da vida e testando e modificando. Pode trocar cor, acrescentar detalhes. Você poderia aqui colocar folhas e flores também do lado de fora. E aí você fica à vontade. Nunca se esqueça de salvar o seu desenho. Então aqui eu salvo sempre de duas formas. Salvo no modo TIFF, que é o que vai aparecer as camadas para mim quando eu precisar editar essa ilustração. E volto a salvar no modo PNG, para eu já ter uma imagem prontinha. Que eu possa postar, que eu possa compartilhar, enfim. Feito isso, eu posso fechar o programa. Aqui eu vou fazer um teste para mostrar para vocês. Eu abro o programa novamente e aqui eu vou abrir, não o arquivo TIFF, eu vou abrir o PNG, que é aquela segunda versão que nós salvamos. Por quê? Porque assim eu consigo ajustar todas as partes de uma vez. Eu vou clicar ali em imagem, ajustar, matiz. E aí eu consigo ir testando. Aí você arreda a barrinha para um lado, para o outro, para trocar as cores, depois a saturação e depois a luminosidade. Então, você pode fazer esse teste também. Nesse finalizar aí, nesses testes, eu não gostei de nada e deixei no original mesmo. Mas, às vezes, acontece de você gostar de outras formas que vai ficar, outras combinações. Então, faça esse teste aí depois de pronto. Você verifica se tem uma outra cor, uma outra forma que vai ficar mais harmonioso o seu desenho. No final das contas, eu gostei da folha mais branca do que esse que tá no vídeo, mas deixei assim mesmo, que foi o resultado final para vocês verem. Um beijo, fiquem